A paz do Senhor, meus queridos jovens, a paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta para estudar a lição de número 5, lição de jovem. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Esses dois sentimentos, eles são inseparáveis, tá? Eles andam unidos, eles andam de mão dadas, tá? Quem ama, perdoa, e quem perdoa, ama, tá? A primeira carta que João escreve, a sua carta universal, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a essência do amor. E por isso ele nos perdoou, porque ele nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê receba o perdão de Deus, a reconciliação com Deus. Isso é amor. Então, quem perdoa, ama, e quem ama, perdoa. Texto principal da nossa lição de jovem. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mateus, capítulo 18, versículo 27. Resumo da nossa lição de jovens. A prática do perdão é condição fundamental para a vivência do cristianismo. Tá? O nosso texto áureo, o nosso texto bíblico da nossa lição de jovem, se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 31 ao 35, aonde Jesus conta uma parábola sobre um rei que tomou conta com seus servos e um que lhe devia 10.000 talentos. E ele começou a implorar, porque o rei queria vender sua mulher para pagar a dívida que era quase impagável, tá? Ou uma dívida muito alta, 10.000 talentos. E ele implorou, e o rei ficou com dó dele, o Senhor ficou com dó dele, e perdoou a dívida. Então aqui conta essa parábola. E esse homem representa nós, representa a humanidade, que estava em dívida com Deus, e essa dívida era impagável. Tá? Então a lição está baseada nesse texto. O nosso comentarista, ele divide a lição em 3 tópicos principais, como é de costume. Os nossos objetivos são 3: explicar a parábola do credor incompassivo, saber a respeito da consequência do perdão, compreender a respeito do amor de Deus. O nosso primeiro tópico é uma parábola sobre a graça imerecida. O segundo tópico da nossa lição de jovem, consequências do perdão. E terceiro e último tópico, seguindo o amor de Deus. Então vamos discorrer aqui, começando pelo nosso resumo, pela nossa introdução. Nossa sociedade está espiritualmente adoecida. O sintoma desse quadro, um sintoma desse quadro terrível é a falta de amor. Profeticamente anunciado por Cristo, e a expressão máxima dessa carência de amor está na promoção da vingança em detrimento do perdão. O amor verdadeiro se materializa em atos de perdão, que se recebe e que se doa. Então, para termos uma transformação social, precisamos estabelecer o perdão como princípio fundamental das relações interpessoais e também intrapessoal, comigo mesmo. Porque o perdão, ele é um remédio. A mágoa e o ódio é um veneno. Quando você não perdoa, você acha que está fazendo mal para alguém, mas você está tomando o seu próprio veneno e você pode adoecer, tá? Emocionalmente e depois fisicamente. Atinge o psicossomático. Tá? Psicossomática é a soma do corpo mais a mente. Tá? Também o espiritual. Então, as emoções, os problemas mal resolvidos, traz doença para o corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
diz que o maior problema hoje, né? O que adoece mais as pessoas hoje é os problemas emocionais, tá? Causa depressões, etc, etc. E acaba atingindo o soma, deixando a pessoa, né, doente a ponto de morrer. E muitas vezes é a falta de perdoar o seu próximo. É assim que está a nossa sociedade, né? Que está distante de Deus e o amor se está esfriando. Na igreja, agora vocês imaginam como está no mundo, tá? Que é bem raro, né, o amor no mundo. Primeiro ponto, uma parábola sobre a graça imerecida. Tá? Então, o favor de Deus, a salvação, o perdão de Deus é uma graça imerecida. Eu e você não merecíamos ser perdoados, mas Deus, sem nós merecer, Ele nos amou e perdoou as nossas dívidas que nós tínhamos contra Ele por causa do nosso pecado. Primeiro subponto, a dívida era impagável do ponto de vista humano. A primeira parte da parábola do credor incompassível desnuda a miserável condições de toda a humanidade. Éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado. O domínio do pecado sobre nós era pleno. Portanto, por si mesmo, isto é, por seus méritos ou estratégia, a humanidade jamais conseguiria romper o ciclo maldito da escravidão e repetição do mal. Então aqui nós podemos pegar essa parábola, né, como texto base da nossa lição, quando Pedro chega para Jesus e, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Né? O meu irmão que pecar contra mim? Pedro, como ele era conversador, parece que ele mesmo responde, né? Eu devo perdoar o irmão que peca contra mim 7 vezes? Acho que Pedro esperava uma resposta de Jesus dizendo, olha, estou admirado, viu, pelo seu coração compassivo, né? Amoroso. Perdoar o seu irmão 7 vezes, né? 7 vezes 7 é o número da perfeição. Pedro esperava, né, Jesus lhe enaltecer, né, elogiar, né, ficar admirado pelo seu coração benigno, né, perdoador. Mas Jesus dá-lhe uma resposta estonteadora, dizendo, você não deve, Pedro, perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou 7 vezes 70, tá? Isso não é uma conta matemática, isso é emblemático. Ou seja, o perdão, ele não tem limite, tá? Você tem que perdoar, seu coração tem que ser um coração perdoador, porque Deus nos perdoou. Avançando para o segundo subponto, a compaixão de Deus. A compaixão, a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Deus nos amou de uma tal maneira que, embora nós pecando contra Ele, éramos dignos de inferno, ir para o inferno, mas Ele desviou a sua ira de nós e cumpriu a sua justiça em Cristo Jesus, morrendo por nós, para perdoar o nosso pecado e nos reconciliar com Deus. A cruz, ela tem 3 direções. Ela, enfincada no chão, aponta para baixo, que é a vitória contra Satanás e seu império. A cruz aponta para os lados. É Cristo reconciliando na cruz Deus com o homem. E a cruz aponta para cima, que é a glorificação daqueles que foram perdoados e o arrebatamento da igreja. Tá? Avançando para o nosso terceiro subponto do primeiro tópico. O reino dos céus é como um lugar de vivência de perdão. Então, uma vez que você entrou, aceitou a Cristo como Salvador, você faz parte do reino de Deus, você vai ter que ter um coração perdoador. Porque se você não perdoar, se você guardar mágoa, você não nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemos, no Evangelho de João 3, capítulo 3, ele disse assim, olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. E ele disse, como? Ele disse, olha, nascer da água e do Espírito, tá? Da água e da palavra, do Espírito é do Espírito Santo, não nascer da carne e do sangue, mas nascer do alto, pelo poder do Espírito Santo. Se você não tiver um coração perdoador, você não pode fazer parte do reino
de Deus, tá? Deus nos convida para uma experiência plena de perdão. O coração do Senhor está voltado para nos oferecer uma vida na qual a misericórdia seja um constante e não apenas um pico de emocionalismo. Tá? Então você entrou para o reino de Deus, aceitou a Cristo, você tem que ter um coração perdoador. Porque se você não perdoar, você não pode nem orar. Nós temos em Marcos capítulo 11 e versículo 25, se não estou equivocado, se você tiver alguma coisa quando for contra o seu irmão e você lembrar, peça perdão, senão Deus não recebe nem sua oferta e nem a sua oração, tá? Quanto mais o seu culto. Então se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se ofendeu ou ele te ofendeu, antes de ir ao altar, oferecer a sua oração e a sua oferta, você deve pedir perdão, senão Deus não recebe. E Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa o nosso pecado ou nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Então, se nós não perdoar quem nos tem ofendido, não receberemos perdão de Deus. O perdão de Deus na nossa vida depende de nós perdoar o nosso próximo. Avançando para o segundo tópico, o dever de desenvolver uma memória compassiva. Muitas pessoas vivem presas em terríveis egoísmo, gente que quer ser tratada com o máximo de paciência possível, mas não é capaz de fazer o mesmo com os outros. É o caso dessa parábola. O rei resolveu tomar conta, dos seus devedores, dos seus servos que devia, e o primeiro devia 10.000 talentos. E ele começou, olha, você não tem dinheiro para pagar? Então eu vou vender você, sua mulher, tá? E você me paga. E ele começou, se prostrou perante o rei, pediu misericórdia, o rei ficou com compaixão, pediu, Senhor, me dá um tempo que eu te pagarei. Ficou com compaixão, perdoou as suas dívidas, não devia mais nada. O camarada sai e encontra um conservo dele, que devia 100 denários. Tá? Seria 10.000, ou 20.000 que ele devia para o rei, comparando hoje, e o seu conservo devia hoje 100 reais para ele. Mas o conservo implorou, dá um tempo que eu vou te pagar. Não é tão alto assim, eu vou te pagar. Ele disse, não, vou te prender, enquanto você não pagar, você não sai da cadeia. Tá? Mas os súditos do rei viu aquilo e ficou muito revoltado. E foi e disse para o rei, olha rei, o camarada que você perdoou, ele não perdoou um que devia 100 denários para ele. O rei ficou indignado, mandou chamar ele, mandou prender, agora você vai pagar até o seu último 100, sente-o na cadeia. Tá? Então, nós temos, desenvolver uma memória compassiva. Se nós fomos perdoados por Deus, uma dívida impagável, que Jesus na cruz do Calvário era uma cédula que era contrário a nós devíamos uma dívida impagável, Jesus prega na cruz do Calvário, carimba dizendo, testelestai, está pago, vocês não devem mais nada, nós não devemos mais nada para Deus, porque Ele nos perdoou, e agora muitas vezes nós somos como aquele servo, incompassível, que não perdoou o que devia a ele, enquanto que o rei havia perdoado uma dívida muito mais alta. Então nós temos que ter um coração perdoador. Avançando para o nosso segundo subponto, ou terceiro tópico, terceiro subponto, melhor dizendo, as exigências de uma vida perdoada. Quais são as exigências de uma vida perdoada? Existe um tipo de pseudo-evangelho muito comum em nossos dias. Nele as pessoas advogam a tese absurda de que o perdão é uma carta de alforria para se tornar qualquer coisa, inclusive causador de sofrimento nos outros. Isso é um completo absurdo. É óbvio que não se propaga assim, de modo tão explícito. Em nossos dias, muitos aprisionam pessoas em sua infantilidade espiritual, prendendo-as às invejas, ignorância, arrogâncias. Mateus 7, e versículo 5. A distorção do amor de Deus se estabelece assim: invoca-se a graça de Deus como garantidora de uma vida de pecado,
na desculpa de que o perdão nos faz imunes às consequências de nossas irresponsabilidades. Romanos 3, versículo 3 ao 7. Ser discípulo de Cristo exige de nós um coração que se converta a Deus em tudo, o tempo todo. Lamentações 5:21. A personagem da parábola perdeu tudo em virtude de sua dívida impagável. Mas por quê? Seguiu o seu coração perverso. Uma vez perdoado, é nosso dever ser santo, cheio de compaixão e misericórdia para com todos. Então nós temos que tomar como exemplo esse erro desse servo. Nós temos que ter um coração perdoador, né? Porque nós somos perdoados por Deus, nós vamos entrar em contradição, vamos pecar, não vamos perdoar o nosso irmão e estamos isentos. Não, nós temos que fazer, para sermos como filhos de Deus, nós temos que agir como Deus agiu, como Cristo agiu, tá? Perdoando, amando até os seus inimigos, tá? Perdoando até aqueles que lhe faz mal, porque nós temos que ter um coração perdoador, porque Deus nos perdoou. A igreja é composta de pessoas que foram perdoadas, pessoas que eram doentes, pessoas que estavam na margem da sociedade, pessoas prostitutas, pecadores, assassinos, né? Drogados, e foi perdoado. A igreja está cheia de gente perdoada, e o céu só vai entrar quem é perdoado. Quem não é perdoado não entrará nos céus. Portanto, meu irmão, meu jovem, aprenda a ter um coração bom e perdoador, porque o perdão é o remédio para a nossa alma, para o nosso soma e para a nossa psique, tá? Se você guarda mágoa, tá, e não perdoa a pessoa, você está tomando o seu próprio veneno. Mas quando você perdoa, você está tomando um remédio para a cura da sua alma. Chegamos ao final, chegamos ao terceiro ponto, melhor dizendo, né, tópico, segundo o amor de Deus. Tá? Primeiro subponto, amar, um fundamento do crente. Tá? Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida, é não carregar a marca do amor. Tá? Então nós temos aqui, amar, um fundamento do crente. Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, tá? O distintivo da graça, abandone-o, não importa onde seja, na igreja, em família, na universidade, trabalho, aquilo que você faz e não deve ser nomeado de inutilidade e muito provavelmente definido como prática pecaminosa. Essa é a amplitude do amor nas nossas vidas, que se constitui como elemento batizador de todas as nossas atitudes e escolhas. Se o amor não cabe em alguma decisão que pretendemos tomar, ele simplesmente não deve sequer constar como alternativa às nossas vidas, né? O apóstolo Paulo dá uma lição para nós em 1 Coríntios capítulo 13, né? Sobre o amor. O amor tem que estar na vida do cristão. O apóstolo Paulo diz, se eu falasse a língua dos anjos, né? A língua dos homens, fosse poliglota, certo? Conhecesse toda a ciência humana, né? Profetizasse, e não tivesse amor, nada disso me valeria. Se eu desse o meu corpo para ser queimado, vendesse a minha fazenda para ajudar os pobres, né? Morresse por alguém, desse a minha vida por alguém, mas não tivesse amor, nada adiantaria. Então, o amor é a supremacia de todos os dons. Tá? Ele é o fruto do Espírito. E o sábio pregador, os estudiosos, comparou o fruto do Espírito como um gomo, como uma pocã, com vários gomos, tá? E o amor é a supremacia, né? O amor é que promove a paz, o amor é que promove a alegria, o amor é que promove a benignidade, o amor é que promove a bondade, né? A longanimidade, a mansidão e a fé.
tudo depende do amor. Sem o amor, nós não podemos fazer nada. E esse amor é aquele que desce do céu, o amor ágape, o amor maior. Quando aceitamos Jesus, esse amor entra em nosso coração e nos torna parecido com o Pai que está no céu. Avançando para o segundo tópico, as formas de amar, o segundo subponto do terceiro tópico. Não existe amor a Deus que abandone os filhos dele, com quem convivamos. Não há amor ao próximo que exclua os valores eternos e o próprio altíssimo da equação afetiva. É o próprio altíssimo da equação efetiva. Um amor que se fundamenta na iniquidade não passa de um embuste libertino praticado por pessoas desejosas de fugir de suas consciências, cansada por suas transgressões cotidianas. Jesus virou para o seu discípulo e a multidão e disse: um novo mandamento vos dou. Os discípulos e os judeus estavam careca de saber os mandamentos. Mas Jesus vira e diz: eu te dou um novo mandamento para vocês. Eu dou um novo mandamento. Eles assustaram. Qual é, Senhor? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisto mundo vos conhecerão que são os meus discípulos. Então a marca distintiva do cristão é o amor. Se você não tiver amor, você não se identifica com Cristo. Foi o que Jesus ensinou para os fariseus, que fazia tudo direitinho, mas não tinha um amor. Era só aparência, era hipocrisia. Avançando para o terceiro e último subponto do terceiro tópico. O amor como unidade, dualidade e multiplicidade. Lembremos-nos de que na narrativa do Evangelho de Lucas, a discussão sobre o primado do amor é enriquecido com a célebre parábola do bom samaritano. Nesta imagem bíblica, fica bem claro que os contemporâneos de Jesus conseguiam compreender bem a natureza singular do amor ao Deus único de Israel. E também eram capazes de entender a natureza dual do ágape divino, que se expressa na certeza pessoal de cada um de nós tem de ser amado. Em resumo, entendendo o amor como experiência única com o único Deus, mas também como vivência relacional ao sermos individualmente tocados pela graça que nos ama. Este é o problema central da parábola. Restava saber que era o outro, o próximo a ser amado. E neste momento que Jesus condena todos os exclusivismos, pois o próximo é digno do genuíno amor que vem do Redentor. Deve ser todos, independente de sua ascendência étnica, condições social, erros, pregressos ou estado atual. Então aqui o exemplo do bom samaritano. Ele não olhou, qual era a classe social, qual era a sua cor, se ele era judeu ou não. Ele pegou aquele homem moribundo que foi pego pelos assaltantes, colocou em sua cavalgadura, levou uma estalagem, lhe untou óleo, passou curativo e pagou para que cuidasse dele. Aqui está representando Deus. Nós estávamos com uma ferida mortal. Nós estávamos destinados a morrer e ir para o inferno. Deus nos tomou em seus braços, curou as nossas feridas. Jesus foi moído por causa dos nossos pecados, e Ele nos perdoou. O bom samaritano nos reergueu de novo, nos deu saúde e direito de morar no céu. E nós temos que agir dessa forma como o nosso mestre agiu conosco, não olhando a quem a fazer o bem. O que a mão direita faz, não precisa saber a esquerda. Fazer o bem sem olhar a quem. Todos, perante Deus, são iguais. E por isso devemos amar todos. Não excluir ninguém. Nossas igrejas têm que ser inclusiva e não exclusiva. Porém, não podemos ser coniventes com o pecado. Todos que aceitam a Cristo, pelo grande amor de Deus, têm que ter mudança de vida. E tendo mudança de vida, ele vai amar o seu próximo. Meus queridos, chegamos aqui ao final da lição. Vamos fazer a leitura
da conclusão da nossa lição, para encerrarmos, o cristianismo não é um exercício teórico. Crer em Jesus significa assumir uma atitude propositiva diante do mundo, do pecado e da dor em que convivemos. Nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, só materializa nestas duas práticas tão nobres, amar e perdoar. Chegamos ao final de mais uma lição, graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração. Clique no sininho para você receber mais vídeos. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreva no canal, tá? Para que o nosso canal cresça e Jesus apareça. Tá? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe.